Na última semana nós tivemos a nossa conferência Intimidade, a conferência da visão da igreja. E essa conferência, para mim, eu fui muito edificado e também fui renovado no chamado de Deus na minha vida pessoal, e observei ao meu redor aqui na igreja como pessoas foram tocadas e foram ministradas pelo amor e o cuidado de Deus em suas vidas. E lembrando um pouquinho o que nós ouvimos, o Fábio Lugarini no último sábado, no sábado da semana passada, ele falou assim: quando Jesus está em casa, aí está tudo bem, né? Termos a certeza que o Senhor Jesus entra em casa. Uma vez eu vi o testemunho dos pastores Freison, né, lá que experimentaram o avivamento lá na Argentina, em Buenos Aires, e a esposa dava testemunho um dia que ela abriu a porta da frente da casa dela e disse: Senhor Jesus, o Senhor é bem-vindo a entrar na nossa casa. Ela fez um ato profético, né? Ela celebrou a vinda do Senhor Jesus para dentro da sua casa, e quando Jesus está em casa, está tudo bem. Então o que nos falta às vezes é só reconhecermos, né? Não deixar Jesus lá batendo na porta: ei, deixa entrar, quero ter comunhão contigo, de ter a porta sempre aberta para a presença dele. Outras coisas que nós ouvimos lá, que eu posso pular nas costas do meu pai e enfrentar a tempestade que vier. Você lembra dessa história de como a filha dele pulou nas costas deles e eles foram nadar um pouquinho mais fundo? Você pode caminhar nessa segurança também em Deus. Outra coisa que nós ouvimos é o texto base que ele usou, era lá: não tenha medo, pequeno rebanho, né? Micro rebanho. Uma unidade muito pequena do rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o reino de Deus. Então, não precisamos ter medo, né? O reino de Deus é nosso. E outra frase: quanto mais você sabe quem Deus é, por você e você para Ele, tanto mais a sua intimidade com Ele, tanto menos as trevas conseguem influenciar com seus pensamentos, as suas setas de emoções, sentimentos contra a sua vida. Então a intimidade, ela vence as trevas. Uma frase que me instigou a ficar pensando um pouquinho: tudo que eu temo, do que eu tenho medo, na verdade estou adorando isso, estou dando lugar indevido na minha vida. E o Senhor, Ele diz assim: não, tema só a mim, né? O princípio do temor é temer ao nosso Pai Celeste. O Senhor Jesus, Ele quer andar disfarçado de você. Gostei muito também dessa expressão, né? Nós estamos juntos e misturados com o Senhor Jesus e ficamos aí e damos testemunho, né? E Ele se manifesta. A sua mão é a mão dEle, a sua boca, o seu timbre de voz é o timbre da voz dEle, o seu olhar é o olhar dEle. Então, permita nesses dias em especial a testemunhar do amor de Deus. Ontem eu estava ouvindo um testemunho do Todd White, até coloquei ali na minha mídia social o testemunho dele, e eu achei muito interessante. Ele disse: eu sou um semeador da palavra de Deus, eu semeio. Eu não me fico preocupando com o resultado, porque o resultado vai vir, eu creio na semente que eu estou lançando. E essa semente, ela vai trazer o seu fruto. Então eu sou um semeador, meu foco é semear. E eu gostei muito da palavra, do testemunho dele, né? O Senhor Jesus quer semear por nosso intermédio. E o último lembrete, o último exemplo que ele usou lá: continue bombando, né? Vamos continuar bombando. A resposta para quem não foi curado nessa minha oração é a próxima pessoa que vai receber a oração e vai ser curada. Então, nós continuamos bombando, avivamento, a manifestação do reino. Lá em casa, antes de ir para a escola, nós também tínhamos que bombar, só que a nossa bomba já era um pouquinho mais moderna, a gente tinha que girar assim. Então, nós ficávamos girando, bombando umas 200 vezes antes de ir para a escola, né? Por isso que o músculo ficou mais fortinho aqui, né? Eu espero que você perceba o humor de Deus na nossa vida aí. O Luiz Quirino, ele falou sobre Estevão, né? O Estevão, ele diz assim a palavra de Deus, que ele era cheio da graça e do poder, e fazia prodígios e grandes sinais entre o povo.
Então, a intimidade, o relacionamento com o nosso Pai, constante com o nosso Pai Celeste, né, nos leva a sermos cheios da graça e do poder. É algo presente nas nossas vidas. A presença de Deus, ela está em todos os lugares, mas a manifestação da glória de Deus, ela vem em momentos específicos, para pessoas específicas, em necessidades específicas. Então, olhe ao seu redor um pouquinho quando você caminha e celebre a presença de Deus na sua vida, porque a glória de Deus, ela quer se manifestar na sua vida. Então permita essa glória, ela vir à tona. Um dia eu ouvi o testemunho de um colega meu, pastor, ele estava no supermercado e ele estava lá olhando um produto, lá pegou o produto, ficou olhando o produto, e uma pessoa passou nele e quase caiu, ele segurou e perguntou para ele: o que você tem? Ele percebeu a manifestação da glória dele ali no supermercado. E o meu colega, pastor, nem tinha se apercebido, né? Mas o processo de oração, né? E o maior prazer de um pastor é ver você cheio do Espírito Santo, é ver você íntimo de Deus, né? E a outra pergunta que foi colocada para nós aqui: qual é a atmosfera que você está gerando, que nós estamos gerando dentro da nossa casa? Nesses dias, né? A gente está ali, deixando que essa atmosfera da ansiedade, eu não gosto dessa máscara, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Não, celebre a presença, a alegria de Deus na sua vida, celebre a glória de Deus manifesta dentro da sua casa. Não deixe a ansiedade, o medo, a insegurança vir, né? Deixa a glória de Deus que traz paz e segurança encher a sua casa. E você se torna relevante na sua profissão, aonde você caminha, à medida que você é cheio do Espírito Santo, à medida que o Espírito Santo começa a pegar a sua profissão e usa para abençoar pessoas. Eu achei muito legal sermos relevantes por causa da presença, da manifestação dele entre nós. E pensando e meditando um pouquinho sobre a conferência Intimidade, eu me identifiquei muito com Fábio Lugarini, me vi ali aos 40 anos que nem ele, e eu observei na vida do Luiz Quirino fogo, e me identifiquei muito com aquele fogo, me alegrei com o fogo dele. E eu percebi assim da parte de Deus o entendimento. Compartilhe um pouquinho o seu testemunho, aquilo que Deus tem falado na sua vida. E eu fui chamado pelo meu Pai Celeste com o propósito de servir a igreja. Ele me chamou para ser um líder na casa dele. Um dia deitado na minha cama, depois de eu ter recebido a Jesus como o Senhor da minha vida, na madrugada ali, Deus começou a falar comigo. E lançou uma pergunta, como muitas vezes Ele faz quando Ele vai conversar conosco: quem vai ser o líder da igreja? E eu, como adolescente, lá com os meus 15 anos, eu disse assim: Senhor, estou aí. Levou uns tempo depois, com 18 anos, ele disse, chegou a hora. Eu disse: não, Senhor, eu quero ser arquiteto. Eu vou dar dinheiro para a igreja, Pai. Eu vou dar dinheiro para a igreja. Eu vou ganhar bastante dinheiro, vou dar bastante dinheiro para a igreja. Mas eu quero ter a minha casa com piscina, eu quero. E levei um tempo para batalhar com Deus sobre isso. Mas Ele, como sempre, Ele vence, né? Nas nossas vidas, quando Ele ministra o nosso coração. E aí eu fui para um treinamento. E nesse entretempo em que eu estava lutando com Deus, eu li um livro. É um livro que ministrou a minha vida, de Juan Carlos Ortiz, um argentino também, que experimentou avivamento ali, naquela época, nos anos 70, 80. E isso era bem nessa época, e ele escrevia o livro O Discípulo. Até tentei achar o livro, porque ele está bem desmontadinho assim, mas está lá. Eu tentei achar ele na minha biblioteca, mas não achei ele ali de imediato para trazer e mostrar para você. E nesse livro, o discípulo Juan Carlos Ortiz, ele questiona: o que nós estamos fazendo com a igreja? Nós estamos fazendo membros ou discípulos? E eu fui muito desafiado nas palavras de Jesus ali nos evangelhos, quando ele diz assim, a se decidir em ser um discípulo. E eu decidi com aquele livro, e pela ministração do Espírito Santo, a ser um discípulo, a me voltar ao Senhor e decidir obedecê-lo de todo o meu coração. E agora já fazem mais de 4 décadas, né?
que eu estou caminhando com Ele e me alegrando. Nesse processo de entender qual é que era a vontade de Deus, eu me deparei nas minhas devocionais com Mateus 16, 18. Nesse contexto, o Senhor Jesus faz a pergunta: para quem eu sou para vocês? Quem Jesus é para você e para mim? E Pedro, ele dá aquela resposta memorável, né? Vamos lá, Mateus 16, 18. Também eu te digo, Pedro, que você é Pedro, uma pedrinha, e sobre esta pedra, sobre esta rocha, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro, ele recebeu uma revelação. Jesus celebrou, puxa, isso não foi carne nem sangue, foi uma revelação do Espírito de Deus ao Espírito de Pedro. E Pedro falou aquilo, e como muitas vezes é a revelação na nossa vida, ela é muito espontânea. E nós precisamos caminhar nessa espontaneidade do Espírito Santo, porque se a gente deixar a alma entrar no meio, ela vai frear o que o Espírito Santo quer fazer. E quando nós aprendemos a andar com o Espírito Santo, nós vemos acontecendo isso que aconteceu com Pedro. Ele bate pronto, respondeu e reconheceu a revelação na vida dele, tendo a Jesus como o Messias, o ungido de Deus na vida dele. Isso significa que quando Pedro reconhece isso, ele reconhece que a unção do Senhor Jesus vinha trazer o perdão, vinha trazer a cura, trazer a libertação, tudo aquilo que mais tarde ele foi experimentando. E quando você e eu, nós reconhecemos a Jesus como nosso Cristo, como nosso Messias, o Senhor da nossa vida, a unção dele começa a tocar a nossa vida, a glória dele manifesta na nossa vida. E esse texto se tornou para mim um versículo-chave para entender que o Senhor Jesus, ele edifica a sua igreja. E edificar, quando eu fiz lá o curso técnico de edificação no antigo Cefet, a escola técnica, né? E toda edificação tem processos. E o Senhor Jesus, ele trabalha com processos quando ele vai trabalhar conosco, como você e comigo. Né? Você lembra da mensagem, quando Deus quer fazer algo, ele te dá uma visão, te dá um propósito, aí ele te dá uma palavra profética, e aí ele te põe no processo. Né? Propósito, palavra profética e processo. E nós estamos nesse processo de edificar a igreja, e nós todos fazemos parte desse processo que Deus está fazendo. Então, como eu disse, eu queria ter sido um arquiteto, mas hoje eu estou trabalhando como arquiteto com o arquiteto dos arquitetos e edificando a sua igreja. E nesse processo, então, de como o Senhor Jesus edifica a igreja, eu me deparei um pouquinho mais adiante, lendo Mateus 28, leia ali comigo Mateus 28, do 18 ao 20, quando Jesus diz assim: e aproximando-se Jesus falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Interessante que o Senhor Jesus diz aqui, toda a autoridade me foi dada. Então, se Jesus tem toda a autoridade, pegando um gancho lá com o Fábio Lugarini, o diabo, que tipo de autoridade ele tem? Zero, Zé Fini, acabou. A autoridade é de Jesus. E quanto mais nós conhecemos essa autoridade e sabemos que essa autoridade foi depositada em nós, e por causa dessa autoridade fazemos discípulos, mais eficazes nós vamos nos tornando, não é verdade? Então, nesse texto, o Senhor Jesus, ele dá um segredo de como se edifica, fazendo discípulos. E isso ele me deixou muito claro no coração, na minha caminhada, quando ele me levou para cuidar da igreja. Ele me colocou para trabalhar como um artesão, um por um. Não trabalhar a multidão, mas trabalhar um por um. E depois que eu consegui trabalhar um de cada vez, aí veio um processo, agora aqueles 2, 3 discípulos, eu preciso reunir eles e tornar deles agora uma família, um grupo familiar.
fazer discípulos é fazer aprendizes. E o Senhor Jesus, Ele foi muito claro quando Ele disse assim para nós: se você quiser, o discipulado é voluntário, não é uma obrigação. Eu quero te lançar hoje o desafio: seja um discípulo. Quando Carlos Ortiz, no testemunho dele, me colocou na parede, ele disse: ou você é um discípulo, ou você é mais um. Eu disse: não, eu vou ser um discípulo. Eu vou receber a palavra de Deus e vou obedecê-la. Eu quero aprender, eu quero praticar, eu quero ouvir a sua voz, seguir a sua orientação, e eu quero ser um discípulo. Eu quero chegar a ser como o discípulo João, um discípulo amado, aquele que se recosta no peito do Senhor Jesus. Eu quero te convidar assim a ser um discípulo e a caminhar em discipulado. Nós sofremos muito nos nossos dias, e eu tenho observado isso na igreja, o individualismo. Dizem, né, que a igreja lá em Jerusalém, ela era uma igreja de discípulos. Ela chegou na Europa e se tornou uma igreja intelectual. Ela chegou nos Estados Unidos e se tornou um business, um negócio. E chegou no Brasil, não sei o que virou no Brasil, parece que às vezes é só festa, né? Mas até o hedonismo, eu quero ter o meu prazer, cada um caminhando por si, querendo ser individual. Eu não preciso de igreja, não preciso de pastor, eu posso seguir o meu caminho sozinho. Não, um discípulo não é assim. Um discípulo, ele anda junto, ele entende o que é ser igreja, caminhar junto com outros, entende a interdependência, entende o cuidado um com o outro. Você e eu, nós somos chamados a sermos discípulos. E na sequência, então, veio o grupo familiar. E aí eu vi o testemunho do pastor, na época chamado Paul Yonggi Cho. Ele mudou depois, mais tarde, deu o nome de Davi Yonggi Cho. A unção na vida dele, ele testemunhou que mudou de Paulo para Davi. E aí ele mudou o nome dele. Mas uma das coisas, então, que Deus ministrou, a importância de reunir a igreja em casas. Em Atos 5:42, ele dá testemunho disso assim: e todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Veja, no templo e de casa em casa. E nós aprendemos uma vez, nós como pastores aqui, que um avião ele precisa de uma asa e ele precisa da outra asa. Assim como um pássaro, se ele quer voar, ele precisa das duas asas. Já viu um pássaro tentar voar assim com uma asa só? Ou um avião, né? Esses dias, nos Estados Unidos, lá uma turbina pegou fogo, né? Você deve ter visto os filmes. E o medo, e aquela asa, ela foi danificada, parece que ia perder a asa. Conseguiu aterrissar, graças a Deus. A igreja, sim, ela tem as duas asas, o grupo familiar e o templo. O grupo familiar, ele é chave, e na época dos meus primeiros dias que eu comecei a caminhar, eu escutei a história da China, e como a igreja, ela era e até hoje, ela é muito perseguida na China. Até os prédios, eles estão sendo demolidos, as igrejas, né, estão sendo demolidas. E a China sempre foi conhecida pela igreja na casa. E como a gente não, a televisão não vai noticiar isso, mas provavelmente a maior igreja, a igreja com mais pessoas é a igreja na China, e que é a igreja mais perseguida. E na época já vinha o testemunho, porque eu escutava dos meus pais, meus avós, eles tiveram que fugir da perseguição religiosa que eles sofreram, deixaram tudo para trás para defender a sua fé. E ele diz: puxa, em tempos de perseguição, o que mantém a igreja é o grupo familiar. E a gente viu isso no ano passado, de uma forma especial. O cuidado um com o outro, o ser discípulo, fazer discípulo. E em tempos de dificuldade, em tempos de perseguição, é o grupo familiar que vai dando a sustentação, os relacionamentos, né, bem construídos, é que vão dar sustentação e fortalecer a igreja. E na sequência, quando eu comecei a fazer o meu primeiro estágio, fui fazer aqui na cidade de Palmeira, aqui no município de Palmeira, né? Aqui perto ali onde Vitimarsum fica, no município de Palmeira, eu fui fazer ali um estágio.
E quando eu comecei a cuidar da igreja, servir a igreja ali junto com o pastor Teodoro, eu me senti totalmente incapaz. E aí Atos 2:4, o que ele diz assim? A capacitação para se edificar a igreja, para ser discípulo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Quando comecei então a servir, eu percebi que eu não tinha, estava sem gás. Eu tinha conhecimento, mas me faltava a força, o entendimento, a graça, como diz lá de Estevão, né? A graça de ministrar a palavra de Deus. Eu fui correndo para o meu pastor Vitor Arendt, vivo ainda hoje, e ele me deu o testemunho dele. Então, há 16 anos eu fui pastor. E depois de 16 anos eu conheci o batismo no Espírito Santo. Que guerreiro ele! E ele, depois de 16 anos, ele disse: eu quero o batismo no Espírito Santo. Na época ele estava lá em Lima, no Equador. E ele abriu a Bíblia em Atos 1, começou a ler, e Atos 1:5 diz: dali a poucos dias você vai ser cheio do Espírito Santo. Dali a poucos dias veio um colega pastor testemunhar para ele e orou com ele, ele foi cheio do Espírito Santo. O mesmo ele fez comigo. Ele deu o testemunho dele e orou por mim. Eu tive uma experiência tremenda, não senti nada. Eu não percebi nenhum tremelique no corpo. Mas eu recebi uma convicção, um descanso no coração. E eu disse para ele: muito obrigado. Nos dias seguintes, quando eu fui ministrar a palavra de Deus, eu percebi a diferença. Até o Espírito Santo teve que me chamar a atenção. Você percebeu? E, na ignorância da gente, eu disse: percebeu o quê? Você não percebeu como a palavra fluiu? É verdade. Você não percebeu como as pessoas foram edificadas? Elas vieram agradecer, é verdade. E quando cheguei na Alemanha, um colega meu, Fred Kuntz, um suíço, colega de oração, ele disse: fui batizado no Espírito Santo. Eu disse: eu também. Daí ele disse: e eu estou falando em línguas. Hã? Falando em línguas? Que é isso? Aí ele deu risada de mim. Eu fui batizado no Espírito Santo. E falo em línguas, e você não? E ele me desafiou. E comecei a buscar 6 meses. E depois de 6 meses eu rompi com os meus bloqueios mentais, com o que eu achava, que não achava. E comecei a falar em línguas. Foi 6 meses, por isso eu valorizo tanto falar em línguas, que me edificou e tem me edificado e me edifica dia a dia. Toda vez que eu vou ler a palavra de Deus, eu busco orar em línguas para que a revelação aumente no meu coração. E nesse processo, quando estava terminando o meu treinamento e entendendo esses passos todos, Deus falou comigo sobre como eu iria fazer o discipulado. E aí, quando terminou a minha formatura, eu estava subindo aquela escadaria, saindo daquele hall da formatura. Eu recebi uma pergunta: o que você vai ensinar na igreja? Um branco. O que eu vou ensinar? 3 anos de Bíblia? Eu não sei nada. E isso acontece quando a gente estuda 3 anos de Bíblia, a gente percebe quão pouco a gente sabe, né? E aí a próxima pergunta: o que mais marcou a sua vida aqui? Eu disse: eu já sabia, era devocional, fazia devocional. Durante 3 anos, todo dia, não sei quantos dias dá isso, 3 vezes 365 dias, eu fui trabalhado para fazer devocional. E eu entendi que eu preciso da intimidade com Deus. E aí veja esse texto de João 17:3, que é um texto que se tornou um rema na minha caminhada. E ele diz assim: e a vida eterna é esta. Veja, você vai encontrar aí a definição da vida eterna. O que é a vida eterna? 2 pontos: que te conheço a ti e o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Veja aí esse texto. O que é a vida eterna? O que é a vida de Deus em nossa vida? A vida de Deus em nossa vida é conhecer a Deus, nosso Pai Celeste, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem Ele enviou.
Nós, quando vamos fazer devocional, a gente não vai fazer devocional para pregar, a gente não vai fazer devocional para ter argumentos, a gente vai fazer devocional para conhecer o nosso Pai, a maneira como Ele pensa, a maneira como Ele age. Hoje nós estamos lendo aí 2 Crônicas, né? E estamos lendo lá hoje a história de Uzias e aprendendo como Deus trabalhou o coração de Uzias e entendendo como ele se posicionou, como Deus respondeu, como foi esse relacionamento. E nós lemos a Bíblia para conhecer a Deus, não para ter argumentos. Nós lemos a Bíblia para conhecermos os caminhos e os pensamentos de Deus. E a igreja, ela é edificada, e o discípulo, ele é edificado quando ele faz a sua devocional. E nesses anos todos de ministério da Comunhão Cristã Shalom, nós trabalhamos para incentivar você a fazer devocional. Fosse perguntar para os mais velhos, eu disse, já estou até por aqui. Devocional, ouvir a Deus, receber a revelação do Espírito Santo no coração, construir dia a dia um relacionamento, e até o ponto quando o Luiz Quirino diz aqui, para aquele que está no começo, a entrada no quarto, mas você nunca sai do quarto, né? Porque o quarto vai com você, e todo dia eu entro no meu quarto, e todo dia, durante o dia, eu vivo essa comunhão com Deus, porque ela está permeada a partir do quarto de escuta, e essa é a nossa chamada. E outra coisa, então, que nós aprendemos nesses anos de Comunhão Cristã Shalom, de construir, é que cada ano ela precisava de receber um tema. E nos últimos 10, 15 anos, nós sempre trabalhamos vários temas. E nesse ano nós temos o tema, o ano do poder e da sabedoria de Deus. Né? Está aí a imagem, o ano da sabedoria e do poder de Deus. Nós recebemos uma direção nos últimos 4 anos de fazer com que os 5 ministérios estivessem operando de uma forma bem explícita durante os 12 meses. E aí nos foi dado o seguinte, 2 meses a oração, 2 meses que é o ministério profético, 2 meses comunhão, ministério pastoral, 2 meses a edificação, que é o ministério de ensino, 2 meses a semeadura, que é o ministério da evangelização, e 2 meses da colheita, que é o ministério apostólico. E o último mês do ano, nós temos o ano que nós estamos aí celebrando a volta do Senhor Jesus, né? Ele veio e Ele voltará, celebramos em dezembro. Então nós construímos nesse mês de outubro, de fevereiro, já me pegaram no pé, penso fevereiro e falo novembro. O tico e teco às vezes não se conversam direito. O mês de fevereiro nós trabalhamos a oração. Eu queria fazer agora aquela declaração profética junto com você, que eu tenho incentivado a fazer esses 28 dias, 3 vezes ao dia, né? E hoje é o nosso último dia do mês, e eu queria fazer essa declaração junto com você. Vamos ver se a gente consegue projetar aí e caminharmos juntos essa declaração profética. Peço que você faça isso lá de voz alta em casa, e os que estão aqui comigo também. No 3, 1, 2, 3. Neste ano do poder e da sabedoria de Deus, declaramos sobre as nossas vidas, nossas famílias, nossa igreja, nosso trabalho, que recebemos a palavra da cruz em nosso coração e cremos no poder e na sabedoria de Deus se revelando em nós. Cremos na nossa identidade em Cristo Jesus. Somos profundamente amados, abundantemente abençoados, altamente favorecidos por nosso Pai Celeste. Cremos no poder da adoração e reconhecemos que em Cristo Jesus fomos feitos e temos justiça de Deus, perdão, revelação, luz, aceitação, riqueza, saúde divina, dupla honra, vida abundante, bênção de Deus. Os nossos olhos e ouvidos estão abertos para ouvir a palavra de Deus e queremos entender os caminhos e os pensamentos de Deus com o nosso coração e sermos por Ele curados. Desejamos o avivamento em nossas vidas, famílias, igreja, cidade e nação.
resistimos todo intento maligno contra nós e declaramos a vitória no sangue do Cordeiro sobre as nossas vidas. Abençoamos a nossa família com a salvação, com a santificação. Abençoamos a nossa família com a manifestação da glória de Deus em nossos lares. E o povo de Deus diz: amém. Um mês focado em declarar e estabelecer, proclamar sobre o ano do poder e da sabedoria de Deus. Nós vamos entrar agora numa época, que é a época da comunhão, são 2 meses. E o propósito nessa fase é fortalecer os nossos relacionamentos, para cumprirmos o propósito da igreja. E qual é o propósito da igreja sobre a face da terra? E aí eu gosto e quero assistir um filme com você agora, da comparação da igreja com um barco salva-vidas. O pastor Reinhard Bonke, no seu ministério, lá na África, ele dizia assim muito claro, né? All Africa shall be saved. Aquele vozeirão dele que ele fazia. E toda a América do Sul precisa ser salva, amém, queridos? Todo o Brasil precisa ser salvo, toda a cidade de Curitiba precisa ser salva, todo o Boqueirão precisa ser salvo, as 216 mil pessoas aqui do Boqueirão, todos precisam conhecer a Jesus, amém, queridos? E pelo menos a Comunhão Cristã Shalom tinha que abocanhar 10% desses 216 mil que habitam nessa região aqui. E estabelecer igrejas pelo mundo afora. Mas o entendimento básico da igreja, a igreja que nós somos chamados a edificar, que eu compartilhei para você, aquele texto ainda diz assim, em Mateus, né, que a igreja foi dada a autoridade de ligar e desligar a chave dos céus, está sobre a igreja, para que ela manifeste sobre a face da terra o reino de Deus. E essa igreja, ela é um barco salva-vidas, extremamente bem treinado. E nesses dias de comunhão, nós precisamos entender que nós não estamos lutando um com o outro, mas nós estamos nos fortalecendo e vamos permitir que o poder e a sabedoria de Deus permeiem os nossos relacionamentos. Quero te incentivar, quando você vai lá nessa semana abrir o seu aplicativo, você não diga assim, que chato. Diga assim, que bom que eu posso me reunir pela internet com os meus do grupo familiar. Que bom que eu posso me reunir com os meus filhos na fé. Diga isso, apacentador. É um presente que é dado, senão você nem isso teria. Mas, graças a Deus, isso temos hoje na nossa mão. É como a língua grega na época de Paulo, ele usava o grego para evangelizar. Nós usamos a internet, temos isso aí. E vamos permear, fortalecer os nossos relacionamentos, nos ligar um ao outro durante a semana. Quero te incentivar a você, nessa época, a orar mais incisivamente pelos do seu grupo familiar, e nesse entendimento, Senhor, vem com o teu poder, vem com a tua sabedoria, fortalecendo o nosso grupo familiar, porque nós, junto com a igreja, a nossa comunhão como igreja, que nós somos a Comunhão Cristã Shalom, nós como comunhão queremos ser um barco salva-vidas, que salva vidas e resgata vidas. E quero lembrar com você esse filme, da série Full Flame, Perdidos no Mar, de Reinhard Bonke. É uma série de paixão pelos perdidos. Vamos assistir. E peço que você acompanhe esse filme, em toda a sua história, e comece a se ver dentro desse barco, que é a chamada Comunhão Cristã Shalom. Eu vou entrar! Não! Mayday! 1254, aqui é o Rosaberry. Ocorreu uma explosão a bordo. Temos um incêndio, estamos em perigo. Temos somente alguns minutos. Câmbio, Rosamary, aqui é a guarda costeira. Todos os navios da vizinhança dos 44 graus norte e 127 graus oeste, entrem em contato e preparem-se para prestar ajuda imediata. Câmbio.
Guarda costeira 1254, aqui é o Corpus Christi. Estamos nas mediações e no percurso em direção ao Rosa Mary. TSE é de 7 minutos, câmbio. Entendido, Corpus Christi. Estamos aguardando. Câmbio. Fairbanks. Senhor, temos um navio nas imediações, é o Corpus Christi. A ponte de comando informou que eles têm 62 tripulantes com 24 botes salva-vidas para lançamento. Ótimo. Dê as coordenadas e as especificações do manifesto do Rosa Mary imediatamente. Quero um relatório sobre a situação do Corpus Christi em 5 minutos. Sim, senhor. Marinheiro Macmillan? Que noite para o seu primeiro dia de serviço? Quem é você? Escolhas, Jack. Você, amigo, está para entrar no Vale da Decisão. Desculpe-me, senhor, eu tenho... Deixa eu perguntar uma coisa. O que vem primeiro? As dependências de um navio? Ou seu propósito como um todo? Eu creio que o propósito desse navio é bem claro, senhor. Exatamente. Nosso propósito deveria ser bem claro. Jack, estamos entrando em território perigoso. Não há como negar. No entanto, dentro deste navio é um lugar confortável para ficarmos. E aí está a sua escolha. Você irá? Ou também se contentará em simplesmente estudar sobre ir? Senhor, eu tenho que ir. É que eu tenho que servir. E a festa está começando. Jack, a festa já está quase terminando. Atenção, todo mundo! Atenção! O capitão mandou que todos se apresentem imediatamente ao oficial Burlow no segundo andar do convés para uma missão de resgate urgente. O oficial Burlow preparou os botes salva-vidas. Vamos lançá-los. Me sigam todos! Uma operação resgate? Stanley, este homem está pingando no meu chão. Meu bom amigo oficial Brock, deixe-me assegurá-lo de uma coisa. Não haverá nenhuma operação resgate. Mas, senhor, Pense. que eu... Conhece alguém que submeteria seu navio a este tipo de clima? Só aqueles que desejam continuar despercebidos. Então, se algum grupo de traficantes se meteu em confusão, eu vou ser o último a arriscar minha vida para salvá-los. Eles que se lixem. Mas, senhor, o propósito desse navio Eu sei perfeitamente qual é o propósito deste navio. Você quer matar todos nós? Não, mas é o que... O motivo principal de estarmos dentro de um barco como este é que ele nos protege do que está do lado de fora. Isso não está claro para você, oficial Brock? Bom, talvez... Talvez não esteja, senhor. Desculpe, senhor. Marinheiro Macmillan? É você que vejo juntar-se aos sábios? Aí vai alguém corajoso de verdade. Todos, pontualmente na igreja às 21h45. Ainda não estão aqui! Simplesmente deixa o cabo balançado! Ele tem que chegar até embaixo! Assim? Não, eles têm que soltá-lo do barco assim que encostar na água! Tá legal, mas cadê todo mundo? Eu não sei onde estão!
Oficial Barlow! Isso, já não era sem tempo, né? Não. O que é isso? São os gatos pingados. Não. Pelo amor de Deus, você não entende? Eu acabei de preparar os 24 botes salva-vidas, tudo que tínhamos. E você me traz 6 pessoas? Sim, senhor. Está ciente de que é preciso pelo menos 2 pessoas para lançar um bote? Sim, Você sim, quer senhor, dizer que estamos prestes a lançar 3 botes salva-vidas de um total de 24 para resgatar 76 pessoas? Você tá ficando louco? Não, senhor. Aquelas pessoas só têm alguns minutos de vida nessa temperatura de água e você me traz meia dúzia de gente! Brock, o que tá acontecendo lá em cima? Você nunca acessa eles por este bordo. Todo o projeto para um novo bote é baseado em puxá-los pela polpa do navio. Quer estar no convés com ondas de 4 metros, tirando alguém da água pela polpa do navio? Nem pode alcançá-los. Eu revisei isso com o Burlow por 3 semanas. Acho que é melhor você fazer o seu dever de casa. Pelo menos já esteve no novo salva-vidas. Devia estar feliz por não estar lá fora nessa chuva. Acho que está na hora do culto. Cadê você? Onde você está? Sim, o senhor está certo. Rosa Mary estava em curso vindo de Vancouver e entregou um manifesto com uma tripulação de 12 pessoas e 64 passageiros. Pode, por favor, me informar o status da operação? 3 botes salva-vidas foram baixados. Estão operacionais. Câmbio. Senhor, aqui fala o capitão da guarda costeira James Meyer. Você e sua tripulação estão sob ordens para disponibilizar toda a tripulação e botes salva-vidas imediatamente. Você entende a situação em que se encontra? São a única esperança. Eles têm o melhor navio que existe. 62 tripulantes, 24 salva-vidas e lançam somente 3. Mamãe, cadê você? Eu puxo está você! indo quente! Mamãe está indo! Por favor! Por favor! Quente! A própria imagem de Deus se refletia no homem como uma imagem de amor, até que as tormentas do pecado agitaram as águas e esse reflexo foi distorcido. Porém, Deus não foi passado para trás. Ele investiu tudo o que tinha, por todos quantos já viveram.
Através das eras, homens e mulheres, investidos de paixão, viveram e morreram por pregar a palavra de Cristo e sua salvação a todas as tribos e nações. O amor de Deus na alma do homem é 100 vezes mais puro e nobre do que qualquer outro motivo que já o tenha impulsionado. Conhecer o amor de todos os amores é o segredo de todos os segredos. Meu amigo, eu estou aqui para dizer-lhe: a Igreja de Jesus Cristo não é um barco de prazeres, mas sim um bote salva-vidas para a salvação de almas. E precisamos de toda a ajuda a bordo. Nós somos esse bote salva-vida. Na verdade, um barco, na verdade, um grande barco já. Nós somos 300 tripulantes nesse barco chamado Comunhão Cristã Shalom. Nós temos 50 botes salva-vidas, que são os grupos familiares. E o mundo ao nosso redor, ele está agonizando, cheio de medo, e se afogando em amarguras, em tristezas, em palavras de morte, feridas. E nesses próximos 2 meses eu quero convidar você a nós nos fortalecermos e começarmos a olhar ao nosso redor e nos tirar o nosso olhar dos nossos problemas, tirar o nosso olhar das coisas que não gostamos um no outro e deixarmos o poder de Deus, a sabedoria de Deus nos envolver e nos fortalecer, porque nós somos um barco e esse barco tem um propósito de salvar vidas. Nos próximos 2 meses queremos nos edificar e conversar uns com os outros, como é que nós vamos poder lançar os botes de uma forma, os botes salva-vidas de uma forma mais intensa, e vamos nos fortalecer. Entramos 2 meses, 1 mês ainda em julho ali de oração, e 2 meses nós vamos sair fortes, semeando a palavra de Deus para a salvação de vidas. Nós somos um bote salva-vidas, nós somos um barco com 300 tripulantes e temos 50 botes salva-vidas. Somos a igreja, como nós dizemos, somos a solução do mundo e não podemos ficar olhando para nós e buscar só o que nos apraz. Estamos aqui para cuidar, fazer discípulos uns aos outros, fazermos a nossa devocional, conhecer o coração de Deus que busca a salvação de pessoas e nos rendermos ao propósito dele de fazermos discípulos, de fazer um, aí fazer mais um, aí fazer mais outro e juntos fazermos discípulos e mais discípulos, sermos uma igreja de pessoas que não estão na igreja só para ver e receber alguma coisa. Nós estamos na igreja para nos fortalecer juntos, para oferecermos a salvação ao mundo. Nosso desafio nesses 2 meses é aplicar então o poder e a sabedoria de Deus nos nossos relacionamentos, no nosso casamento, no nosso relacionamento familiar, experimentar como esse poder nos cura, nos liberta para a salvação. Nós temos a unção do Espírito Santo sobre nós para pregar o Evangelho, para trazer cura, trazer libertação aos da casa e todos aqueles que Deus vai nos confiar e nos encaminhar na nossa sequência. Nós somos um barco com 300 tripulantes e 50 botes salva-vidas e queremos nos fortalecer nas nossas devocionais, vamos nos fortalecer nos grupos familiares, vamos nos fortalecer em nossos encontros e usar a mídia social hoje como mais do que nunca, lançar os botes, lançar as mensagens, a palavra de Deus, semear por onde nós estamos para a salvação de pessoas. O nosso coração está aberto para compartilhar e receber o cuidado de Deus no grupo familiar. A gente não vai no grupo familiar para cumprir a agenda, a gente vai no grupo familiar para receber com o coração aberto e para abençoar aqueles que estão ali no grupo familiar. Quando você pensa, eu vou no grupo familiar, eu vou clicar lá e eu vou acessar o grupo familiar, pense,
com o coração aberto, eu vou receber da parte de Deus. Pense com o coração aberto, eu entro no grupo familiar com a oração, como eu posso ser bênção para os que estão no meu grupo familiar. Não vá com o grupo familiar preenchendo tabela e nem agenda, vá no grupo familiar para receber e para dar e para receber, para fortalecer os seus irmãos. A sua presença, ela é importantíssima, e a sua contribuição ainda mais. Então, no grupo familiar, a gente se reúne como discípulos, para sermos bênção um na vida do outro e nos fortalecer para sermos bênção para aqueles que precisam lá fora. Para juntos lançarmos o barco, e como foi precioso ver aqui um grupo familiar de mulheres que veio aqui à frente com uma mãe apresentar o seu filho. Um grupo familiar cuidando de uma pessoa. É um bote salva-vidas que está trazendo amparo, cuidado. Como é precioso saber de grupos familiares que se reúnem e reúnem lá o vizinho cubano que não tem roupa, não tem nada para cuidar, e é acolhido com a palavra de Deus, e é servido com roupas, é servido com móveis, é servido com um grupo familiar, um grupo de resgate, um barco salva-vidas. Cada grupo familiar, 50 deles nós temos. Não para cumprir uma agenda, não para encher a igreja, mas para salvar vidas, para ser bênção para pessoas. A intimidade com Deus. A intimidade com Deus é para conhecer o coração amoroso de Deus para com as pessoas e amar essas pessoas. Somos um barco com 300 tripulantes, um barco muito bem equipado, com muito conhecimento da palavra de Deus, com toda uma riqueza para servir de salvação. Mas não podemos estar preocupados conosco mesmo. Precisamos estar preocupados em cumprir com o nosso propósito de salvar vidas. Nos relacionamos com Deus, uns com os outros, para nos relacionarmos com outras pessoas e trazermos salvação para elas. Eu quero te incentivar nesses próximos 2 meses, que nós estamos caminhando como igreja, a sermos igreja, e a minha oração é que Deus cumpra a palavra dEle. Quero te incentivar a você orar junto comigo, que Ele acrescente, como diz aqui, enquanto eles louvavam, enquanto eles adoravam a Deus, Deus acrescentava diariamente pessoas para serem salvas. É minha oração que Deus acrescente diariamente pessoas, pelo menos uma pessoa por dia para comer o Cristo Shalom. São 30 no mês. E nós temos lugar suficiente nos nossos grupos familiares. Temos treinamento suficiente. Você que está me ouvindo, você é chamado para a intimidade com Deus, para conhecer o coração dele, se tornar um discípulo, que faz discípulos, que cuida de outro, e de mais outro, e de mais outro, e ajuda a esses discípulos a cuidarem de outras pessoas. Cada um cuidando de no mínimo 1 e no máximo 3. Para nós nos multiplicarmos, para quê? Para abençoar pessoas. Nós temos um excelente desafio diante de nós, a sermos igreja. E somos a igreja, a família de Deus, para manifestar o reino de Deus. Eu quero te convidar nessa hora para um tempo de oração e um tempo de louvor, de nós nos colocarmos à disposição. Eu lancei várias perguntas aqui, e eu quero te desafiar hoje a se posicionar como um discípulo, e dizer: Senhor, eu quero ser um discípulo, eu quero ser um aprendiz. Eu quero andar nos passos de Jesus. Eu quero caminhar como Jesus caminhou sobre a face da terra, trazendo cura, trazendo salvação, trazendo livramento para todo aquele que precisa. Amém, queridos? Por gentileza, vamos orar ao Senhor. Querido Pai Celeste, muito obrigado por sua bondade, seu amor para conosco. Um dia alguém orou por nós. Um dia alguém nos fez discípulos. Um dia alguém nos ajudou e nos treinou e nos capacitou a ajudarmos outras pessoas.
E, Senhor, nesses dias de tanta agonia ao nosso redor, de tantas vidas que estão sofrendo, tantas vidas que precisam do Seu amor, eu oro, Pai, que o Senhor nos use, a cada um de nós, no Seu testemunho. Que o Senhor nos faça semeadores da palavra de Deus, a declararmos o amor de Deus para as pessoas ao nosso redor, a transmitirmos a alegria que o Senhor colocou no nosso coração, a compartilharmos a paz que o Senhor nos tem dado em Cristo Jesus. Assim, como foi postado, Senhor, muitas coisas podem estar fechadas, mas o céu não. E o Seu amor não está preso a estruturas. Obrigado, Pai Celeste. Obrigado que o Senhor nos separou e o Senhor nos amou com amor eterno. O que está no nosso coração, Senhor? Eu quero ser um discípulo do Senhor Jesus. Eu quero seguir ao Senhor Jesus e andar perto dEle para perceber como Ele pensa, como Ele fala, como Ele toca pessoas. Amém, igreja?